Olá, meu irmão, minha irmã, né? Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para podermos aprender um pouco mais sobre a nossa fé, né? Hoje nós vamos falar sobre o oitavo artigo do Credo, né? Que fala da pessoa do Espírito Santo, né? A terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas antes de a gente começar esse nosso estudo, a gente vai pedir, né, a presença do Espírito Santo sobre nós, né? Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Sejam todos muito bem-vindos, né? Mais uma vez, nós vamos falar sobre a nossa fé, né? Crescermos, né? Ter os mesmos sentimentos do Cristo, sermos maduros na fé. Então vamos pegar o nosso catecismo, né? Lá no parágrafo 683, né? 683. Está falando lá, creio no Espírito Santo, né? O Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? Que dá a vida à igreja, né? O Espírito Santo é a alma da igreja, é ele que sustenta a igreja nesses 2000 anos. É através do Espírito Santo que os sacramentos nos é dado, é através do Espírito Santo que nós temos a vida, né, nova em Cristo. E nós vamos ver aqui, conhecer um pouco da pessoa do Espírito Santo, né, nessa primeira aula de hoje. Na outra aula a gente vai ver o Espírito Santo e a igreja, né, como que o Espírito Santo age na igreja. Hoje nós vamos ver a pessoa do Espírito Santo, conhecer um pouco mais. 683. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Né? Lá em 1 Coríntios 12, 3 está dizendo isso. Né? Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abá, Pai. Este conhecimento de fé só é possível no Espírito Santo. Então, nós só conhecemos, só compreendemos que Deus é nosso Pai através do Espírito Santo. E quando que nós recebemos o Espírito Santo? No dia do nosso batismo. No dia do nosso batismo nós recebemos a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Santíssima Trindade faz morada em nós, né? A partir do nosso batismo, nós passamos a ser templo do Espírito Santo. E somente no Espírito Santo nós dizemos que Jesus Cristo é o Senhor, né? Que o Espírito Santo dá-nos essa vida nova. E não só essa expressão Jesus Cristo é o Senhor, mas também crer com a vida que Jesus é o Senhor de tudo, né? Que através do Espírito Santo eu conheço Jesus. Através do Espírito Santo eu tenho força para seguir Jesus, né? Para estar em contato com Cristo é preciso primeiro ter sido tocado pelo Espírito Santo. E quando que a gente é pela primeira vez tocado pelo Espírito Santo? No batismo. É Ele que nos precede, né? Que nos dá e suscita em nós a fé, né? Então o Espírito Santo que nos dá a fé, é o Espírito Santo que suscita, né? Que faz crescer dentro de nós a fé em Cristo. É o Espírito Santo que nos fortalece. É o Espírito Santo que nos santifica. O nosso batismo, primeiro sacramento da fé, né? A vida que tem sua fonte no Pai e nos é oferecida no Filho, nos é comunicada intimamente, pessoalmente, pelo Espírito Santo na igreja. Então nós recebemos essa vida nova no Espírito Santo, mas na igreja, né? A igreja é o lugar onde o Espírito Santo germina, onde o Espírito Santo age, né? Através da igreja. E quando que eu passo a ser igreja? Através do batismo, né? Que nós vamos ver ainda sobre os sacramentos. É através do batismo que eu me torno filho da igreja, filho de Deus, filho da igreja. Através do sacramento do batismo, o Espírito Santo vai fazer morada em nós, né? E vai me comunicar essa vida nova intimamente, pessoalmente, né? O Espírito Santo também é uma pessoa. Por que dizemos que o Espírito Santo também é uma pessoa? Porque ele tem atitudes, ele tem pensamento, ele tem vontade, né? Como o Pai e o Filho têm, são pessoas também.
a gente pode se relacionar, né? Pessoas porque nós podemos nos relacionar também com o Espírito Santo. 684 está dizendo aí uma frase de São Gregório Nazianzeno, né? Vocês têm ideia, São Gregório Nazianzeno morreu no ano 379, né? Lá no século IV, então lá no início do cristianismo, né? Um dos padres da igreja, né? Que desenvolveu a teologia, né? Ele era chamado também como o teólogo, né? Está dizendo aí, 688, aí nessas letras miúdas, nesse texto longo aí, ó, embaixo, está dizendo: o Antigo Testamento proclamava manifestamente o Pai, né? O Antigo Testamento falava mais da pessoa de Deus Pai, né? Falava de Deus, mais obscuramente o Filho, né? Falava às vezes da pessoa do Filho, lá na passagem de Moisés, que Moisés fala, né, que depois dele ia vir um Messias, ia vir aquele que ia salvar o povo. Também foi anunciado isso também ao rei Davi, e os profetas foram anunciando isso em todo o longo do Antigo Testamento. O Novo Testamento manifestou o Filho, né, Jesus. Fez entrever, ou seja, fez prever a divindade do Espírito Santo, né? Então o Pai veio, formou seu povo, o povo hebreu, né? E mostrou para o povo hebreu que ele era o único Deus, né? Os povos, né, nesse tempo, ele cultuava vários deuses, não? Então Deus Pai se manifestou para o povo hebreu, né? Criou esse povo, que é os judeus, né? E provou para ele que só existia um Deus verdadeiro, né? E no Novo Testamento manifestou o Filho, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Depois, Jesus disse, ó, não se afaste de Jerusalém, porque eu vou enviar o Paráclito, o outro Paráclito, né? Jesus diz, né? O defensor, né? Aquele que anunciar a verdade, que vai anunciar-vos a verdade, né? Os apóstolos passaram a ser homens corajosos, começaram a anunciar o reino depois do dia de Pentecostes, do dia que o Espírito Santo desceu sobre eles e sobre Nossa Senhora no cenáculo. Agora o Espírito tem direito de cidadania entre nós e nos concede uma visão mais clara de si mesmo. Com efeito, não era prudente, né, quando ainda não se confessava a divindade do Pai, lá no Antigo Testamento, proclamar abertamente o Filho, e quando a divindade do Filho ainda não era admitida, acrescentar o Espírito Santo como um peso suplementar, para usarmos uma expressão tanto ousada, né? É por meio de avanços e de progressões, de glória em glória, que a luz da Trindade resplandecerá em claridades mais brilhantes. O que isso aqui quer dizer? Então não teria sentido, o povo não ia compreender, quando se manifestou a divindade do Pai, né, de Deus Pai, se o povo naquela época descobrisse que existia o Filho, que é Deus, e o Espírito Santo, que é Deus. Então o povo ia confundir a cabeça do povo. O povo ia achar, não, então não existe três deuses, assim como existe nos povos pagãos, vários deuses, então nós também temos três deuses. E na realidade nós não temos três deuses, nós temos um Deus só em três pessoas, né? Então ia baralhar a cabeça do povo. Deus é muito pedagógico, né? Muito catequético, vai ensinando o povo, como está dizendo aqui, de glória em glória, de progressões e progressões, né? O Pai veio, anunciou a sua divindade, veio o Filho, anunciou a sua divindade, o Filho veio e enviou o Espírito Santo, que também é Deus. Então, na época de Jesus, que as pessoas crucificaram Jesus porque Jesus dizia que ele era Deus, então imagine se Jesus dissesse que o Espírito Santo também é Deus, né? Então, de glória em glória, né? A igreja é um organismo vivo que foi crescendo ao longo dos séculos, né? Então não teria como as pessoas acreditarem. Então ao longo dos séculos a igreja vem amadurecendo isso. Então, nós adoramos um Deus só, mas em três pessoas, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, né? 685. Crer no Espírito Santo é, pois, professar que o Espírito Santo é uma das pessoas da Santíssima Trindade, consubstancial ao Pai e ao Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. A mesma glória que Deus Pai tem, que Jesus Cristo, né, o Filho tem, o Espírito Santo também tem, né? Nós vimos isso lá na Santíssima Trindade, quando o Credo estava falando sobre a Santíssima Trindade. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo recebem a mesma veneração, né? Os três são Deus, né? Um único Deus, recebe a nossa adoração, nossa veneração, né? Não tem ali que um é mais Deus do que o outro. Ali na Santíssima Trindade não existe isso, né? A Santíssima Trindade
é a maior e melhor comunidade que existe no mundo, né? Porque ali não existe inveja, não existe briga, né? Ninguém quer ser melhor do que o outro. São Deus por inteiro, todas as três pessoas. É o Espírito Santo que falou pelos profetas, né? Lá na Bíblia, lá na Bíblia, na segunda carta de São Pedro, na segunda carta de São Pedro, no capítulo 1 e no versículo 21, está dizendo lá, São Pedro dizendo, né? Porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus, ou seja, falaram pelos profetas, tem essa expressão, né? O Espírito Santo que falou pelos profetas, os profetas do Antigo Testamento que falaram em nome de Deus, exortavam o povo, ensinavam o povo, eles falavam pelo Espírito Santo. Os agiógrafos, né, que foram os homens que escreveram a Bíblia, né, em vários tempos da história, eles foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever as Sagradas Escrituras, entendeu? Como o Novo Testamento também, entendeu? Então o Espírito Santo sempre esteve presente, a Santíssima Trindade sempre esteve presente na história da salvação. Só que cada parte da revelação da salvação, uma pessoa da Santíssima Trindade se destacava mais, né? No Antigo Testamento a pessoa do Pai, no Novo Testamento ali no início com Jesus Cristo, segunda pessoa, e no finalzinho de Jesus ir para os céus, Jesus envia a igreja, né? Que a igreja é enviada pela força do Espírito Santo. E hoje nós vivemos essa realidade das três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, né? O nome, as denominações e os símbolos do Espírito Santo. Vamos ver então essas realidades do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não tem ele tem uma carne como Jesus tem uma carne, né? Jesus hoje é glorificado, é sentado à direita do Pai, glorificado como Deus, né? E como homem também, porque Jesus Cristo também é homem. Então na sua divindade humanizada, vamos dizer assim, né? Então 691 é o nome próprio do Espírito Santo, né? Espírito Santo, este é o nome próprio daquele que adoramos e glorificamos com o Pai e o Filho. A igreja o recebeu do Senhor e o professa no batismo de seus novos filhos, né? Então nós recebemos o batismo, nós recebemos o Espírito Santo no batismo, né? 691 ainda. O termo Espírito traduz em termo hebraico, quer dizer ruar, né? O qual, em seu sentido primeiro, significa sopro, ar, vento, né? Então, a palavra Espírito, né, que no hebraico quer dizer ruar, né? O Espírito Santo, que é esse ar, esse sopro, esse vento que nos move, que nos fortalece, que nos faz ir para frente, né, na caminhada. O Espírito Santo também tem vários outros nomes, né? O Espírito Santo é chamado de Paráclito, Espírito Consolador, Espírito da Promessa, Espírito de Doação, Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, né? 694. Os símbolos do Espírito Santo, né? A água é um símbolo do Espírito Santo, né? Nós fomos batizados, não é na água, nós somos batizados, não somos batizados com água, nós somos batizados na água, nós somos batizados no Espírito Santo, através da água, né? Que a água é esse símbolo do Espírito Santo. Nós somos batizados no Espírito Santo e com água, né? A água, né? O simbolismo da água é significativo da ação do Espírito Santo, né, no batismo. Pois, após a evocação do Espírito Santo, ela se torna o sinal sacramental eficaz do novo nascimento, né? Nós nascemos de novo através do batismo, uma vida espiritual. Assim como a gestação de nosso primeiro nascimento se operou na água, da mesma forma também a água batismal significa realmente que nosso nascimento para a vida divina nos é dada no Espírito Santo. Assim como nós somos gestados no ventre de nossas mães, né, no líquido, né, nessa água, no útero, na placenta da nossa mãe, e nós vemos para essa vida, nós também somos gestados nessa água do Espírito Santo para a vida espiritual. Essa coisa bonita, né? Então essa água viva, né? A água tem essa ação transformadora, né? Essa ação milagrosa de dar vida, né? Você vê um rio saudável, que não é poluído, onde como é que tem vida ali, tem os peixes, os animais que vêm ali para beber a sua água, né? Então a água dá vida, né? 695, a unção, né?
o simbolismo da unção com óleo, também significativo do Espírito Santo, a ponto de tornar-se sinônimo dele. Na iniciação cristã, ela é o sinal sacramental da confirmação, né? A unção, a gente vai ser ungido, né? Assim como Cristo foi ungido, e por isso a palavra ungido quer dizer Cristo, né? O Messias, ungido, nós somos chamados de cristãos, porque nós fomos ungidos no dia do nosso batismo, né? Aqui na testa, na unção da crisma, e no nosso peito, a unção do Espírito, a unção do batismo, né? Através do Espírito Santo, né? 696, o fogo, né? Enquanto a água significa o nascimento e a fecundidade da vida dada no Espírito Santo, o fogo simboliza a energia transformadora dos atos do Espírito Santo, né? A energia transformadora do fogo, né? O fogo do Espírito Santo nos faz a gente ter a cor de Deus, né? Aquela pessoa que fortalece, aquela pessoa que prega com intrepidez, aquela pessoa que anuncia, que reza, que tem um fogo no Espírito Santo, ou seja, que sempre está corajosa, que sempre está indo adiante, que nos anima. Essa pessoa tem um fogo do Espírito Santo, né? Pessoa alegre. 697. A nuvem e a luz, né? Estes dois símbolos são inseparáveis nas manifestações do Espírito Santo. Aqui ainda no mesmo parágrafo, lá no meio do parágrafo, está dizendo lá no Monte da Transfiguração, né? Onde Jesus se transfigurou, né? No Monte da Transfiguração, é ele que sobrevém na nuvem que toma Jesus, Moisés e Elias. Pedro, Tiago e João debaixo de sua sombra. Da nuvem saiu uma voz que diz: Este é meu filho, o eleito, ouvi-o sempre. Então a passagem bíblica que fala sobre o Monte da Transfiguração é Lucas 9, do 34 ao 35, como nós estamos vendo aí no Catecismo. Ali a gente vê a nuvem do Espírito Santo, a luz que vem, que iluminou Jesus, que iluminou os apóstolos que estavam ali junto com Jesus, né? 698, esse selo, né? É um símbolo próximo ao da unção, né? Quando nós somos ungidos, automaticamente nós somos marcados, um selo, né? O sinal da cruz. Com efeito é Cristo que Deus marcou com seu selo, né? Então, quando a gente recebe esse selo no batismo, na crisma e na ordenação, quando os homens são chamados ao sacerdócio, né? Então, são 3 sacramentos que nunca se repetem, né? O batismo, a crisma e a ordenação, né? O sacramento da ordem que faz ali, que torna ali o seminarista, diácono, que torna padre e bispo, né? É um selo, a igreja chama de um selo indelével, ou seja, um selo que nunca se apaga. Um cristão que é batizado, que vai para o inferno, ele vai com esse selo para o inferno. Nada nem ninguém pode apagar esse selo. Então nós temos uma marca dentro de nós, né? Nós temos uma marca espiritual, né? Da pertença a Cristo. 699. A mão, né? É pela imposição das mãos dos apóstolos que o Espírito Santo é dado, né? Quando o Padre vai nos dar a bênção, impõe as mãos. Quando nós também podemos impor as mãos sobre as pessoas e rezar e pedir que o Espírito Santo venha, né? É pelo poder do Espírito Santo que vem, né? É um dos símbolos do Espírito Santo, né? A imposição das mãos. Quando o bispo for crismar vocês, ele vai impor as mãos sobre vocês, vai fazer uma oração para que o Espírito Santo desça sobre vocês, né? 700, parágrafo 700. O dedo, né? É pelo dedo de Deus que Jesus expulsa os demônios, né? Aí nesse númerozinho pequenininho que está aí, 1237, a gente vem aqui, na nota de rodapé, aqui, está dizendo a passagem bíblica que você vai achar isso. Lucas 11, 20. Quando os judeus, o sumo sacerdote disse que Jesus expulsava o demônio pelo poder de boi de Zebu, né? Expulsava o demônio pelo poder dos demônios. Jesus falou, não. Como é que um reino pode se dividir? Se Satanás está dividido, o seu reino vai ser destruído. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso o demônio, então o reino de Deus já chegou no meio de nós. Jesus disse isso para eles, né? Também quando Moisés subiu lá no Monte Tabor e teve as 10 palavras das 2 tábuas da lei, né? É pelo dedo de Deus, né? Pelo Espírito Santo que foi escrito os 10 mandamentos, né?
E finalmente o 701, parágrafo 701. A pomba, né? Talvez é mais conhecido entre nós, né? O Espírito Santo que é representado como a pomba, né? Que é chamado também Vini-Criato, né? Tem uma imagem do Espírito Santo, aquela imagem é chamada de Vini-Criato, veja, Vinde Espírito Criador, né? No final do dilúvio, né, cujo simbolismo está ligado ao batismo, a pomba solta por Noé volta com um ramo novo de oliveira no bico, sinal de que a terra é de novo habitável. Então, de novo aí, ó, númerozinho 12:39, aí na nota de rodapé embaixo, 12:39, você vai achar essa passagem lá em Gênesis, capítulo 8, do versículo 8 ao 12. Né? Quando Cristo voltar a subir da água de seu batismo, o Espírito Santo em forma de uma pomba, né? Desce sobre ele permanece. 12:40, nota de rodapé, Mateus 3,16. É o batismo de Jesus, que o Espírito Santo veio sobre Jesus nesse formato de uma pomba e pousou sobre Jesus. Então, meus irmãos, hoje, para a gente não se alongar muito, não ficar muito confuso, hoje nós vimos sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Semana que vem a gente vai ver de novo sobre o Espírito Santo, como é que ele age na igreja. Hoje nós vimos a pessoa do Espírito Santo, seus simbolismos, seus nomes, tá? Espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula de hoje do Espírito Santo. Devemos pedir sempre o Espírito Santo, que o Espírito Santo possa nos fortalecer, iluminar a nossa cabeça, abrir nossos ouvidos, abrir nossos olhos, abrir nosso coração, para que a gente possa amar cada vez mais o nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E obrigado a você que acompanhou, e você que está acompanhando, pela fidelidade, pela perseverança. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua história, a sua família, e que Nossa Senhora possa nos proteger, possa nos fortalecer a cada dia mais. Ela que é a esposa do Espírito Santo. Né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Desculpa aí pelo barulho, tá? Infelizmente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.